Bom dia, pessoal. Vou esperar entrar um povo aí. Vamos falar sobre pensamentos intrusivos matutinos. Vamos ver se entra alguém. Que isso? Sacanagem num sábado, né? Matutino, de manhãzinha. Ô Carol, bom dia. Tudo bem? Sacanagem fazer live surpresa, mas eu fico de saco cheio dessas lives com horário marcado. Eu não gosto. Por isso eu prefiro ter o insight e já aqui falar pra vocês. Também. Logo a gente tá junto aí. Fala, Adriano, beleza? Bom dia, gente. Bom dia. Pessoal, vou começar a falar, depois eu vou deixar ao vivo, se vocês quiserem compartilhar também. Talvez não seja uma live para falar de dicas e etc, mas seja algo que falta no dia a dia, que é filosofar sobre um assunto. Olha o Gutão aí. Fala, Gutão, bom dia. Tudo jóia. Todos os dias eu acordo, como todos vocês, e percebo que existem pensamentos, tá? Existe toda uma rotina, na verdade. Você desperta, abre os olhos, respira fundo e vai levando o dia. E de repente, ainda na cama, tipo uns segundos depois, começam a vir pensamentos intrusivos. O que são esses pensamentos intrusivos? São pensamentos que simplesmente fazem a gente parar. São pensamentos que normalmente são ruins. E eu tô percebendo que isso acontece muito comigo. Muito. São pensamentos que normalmente são seguidos de uma noite relativamente mal dormida, são seguidos de tarefas que eu deixei de fazer, e por tarefas entendo até mesmo, sei lá, mexer com cachorro, sabe? E eu acordei pensando sobre isso. Quais os pensamentos intrusivos que eu tenho, como que eu lido com eles, etc. Eu falei, eu podia falar sobre isso com as pessoas no Instagram, com os amigos que me veem lá e etc. Talvez as pessoas queiram falar alguma coisa também, ou talvez eu simplesmente traga um pouquinho de luz ao dia a dia dessas pessoas. E eu achei bacana fazer isso daqui, assim mesmo, de sopetão. E sim, eu acordei tarde, porque é sábado. Estou acordando tarde todos os dias. Meu cedo normalmente é 5h30, 6 horas, agora eu tô acordando 7h30, 8 horas. Mas vamos lá. Normalmente, nosso dia é corrido, mesmo durante a pandemia, né? Mesmo durante essa quarentena, a gente tem bastante coisa para fazer. Só que, às vezes, a gente deixa essas coisas para fazer se tornarem resquícios. Como que elas se tornam resquícios? Quando a gente cria alguma carga emocional, quando a gente empatiza com aquela causa do momento. E naquele momento que a gente cria a causa, a gente criou uma carga emocional, a tendência é que a gente tente tratar aquilo lá de uma maneira emocional, ou seja, criando recalque, ou talvez exteriorizando demais, ou aumentando a amplitude do sentimento. Enfim, tem diversas interpretações que a gente pode dar. Isso sem entrar muito em termos técnicos, que eu acho que não vale a pena. Só que quando a gente não resolve algo antes de dormir, isso é uma das coisas, tá? Quando a gente não resolve algo antes de dormir, a gente entende que não resolveu e dorme fazendo a digestão daquilo, provavelmente a gente vai acordar durante a noite ou vai acordar pensando naquilo. Outras coisas que podem fazer com que a gente tenha um sono bosta pra caramba, um sono bem ruim, são, por exemplo, aquelas coisas que a gente fica... Oi, Ana Paula, tudo bem? São aquelas coisas que a gente fica olhando na porcaria do celular antes de dormir. E é mega complicado. Existe um negócio no seu corpo chamado ciclo acadiano. E ele regula o seu sono. E para que isso tudo funcione de maneira bem resumida, você precisa de luz e você precisa de escuridão. Você precisa de luz durante o dia para produzir algumas substâncias. E durante a noite você precisa de escuridão para que essas substâncias funcionem e te façam dormir. Só que a luz do celular influencia pra cacete. Fala, Paulão, fala, Cris, bom dia, beleza? A luz do celular influencia pra cacete. Ela não deixa você liberar essas substâncias, terminar de produzir algumas outras.
e você simplesmente não consegue dormir. Resultado disso, sua cabeça não desliga. Você não fica naquele processamento de segundo plano. É sério. E aí você acorda com as coisas todas ativas na sua cabeça. Isso é horrível também. Obrigado. Cara, eu crio um porco, eu não crio um cachorro. Isso daqui, ó. Né, Sushi? Tem... é uma figura. Bom, enfim. Então a gente acorda de manhã e já acorda com aqueles pensamentos intrusivos. Por exemplo, pensamento... São coisas que já aconteceram comigo, tá? Não acontecem hoje. Hoje eu tenho outros tipos de pensamento mais filosóficos. Tipo, por que tal coisa de tal cor? Por que a árvore cresce desse jeito e do outro jeito? Por que o universo é assim? Então são coisas que nunca vão parar de ser questionadas. São questionamentos, na verdade. Eu já acordo pensando nessas coisas, mas eu tenho que tomar cuidado, porque isso pode evoluir para alguma outra coisa, como os meus medos humanos. E é muito fácil de acontecer essa evolução, é muito fácil, é muito simples. Como que acontece esse processo de você acordar, pensar uma bobagem e se deixar andar o dia inteiro com essa bobagem? Eu acordei, pensei uma bobagem. Fala Edson, fala Thales, Meire, bom dia. Olha o Thales aí. Thales, menino. Você acorda, pensa. Tem um lapso de tempo dentro da tua cabeça. Você pensa. Aquele pensamento tem o próprio tempo, ele vive dentro do próprio tempo. E aquele tempo daquele pensamento vai gerar um tempo fora de você. É o micro indo para o macro. Alguém aí talvez encontre relação com o hermetismo. Quando esse micro vai para o macro, ou seja, quando esse pensamento intrusivo acaba sendo exteriorizado de algum modo, a tendência é que você se cerque de estímulos para que aquele pensamento, que a gente vai começar a entender como estímulo agora, para que aquele pensamento continue vivo. Afinal de contas, o seu cérebro só quer uma coisa, economizar energia. Então ele alcançou um estado, ele quer aquele status quo, ele quer se manter naquele estado, ele vai se manter naquele estado a qualquer custo, evitando também dores e etc. A partir do momento que você se mantém no estado, você intensifica o uso e a absorção de estímulos. A somestesia do teu corpo começa a entender que aqueles estímulos todos, a junção de todos os estímulos, o fator somestesia começa a entender que aquilo está certo e você começa a ter um dia horrível. Às vezes é um dia mega agitado, às vezes é um dia mega parado, monótono. E normalmente a gente não encontra o equilíbrio que a gente precisa. Por quê? A gente tem uma tendência forte a começar o dia muito bem ou muito mal. Eu quero que vocês imaginem que existe um pêndulozinho, e ele vai para uma ponta e vai para outra, constantemente. Existe uma lei universal que diz que se você está no extremo, eu vou falar bem resumidamente, se você está no extremo, é mais fácil de você ir para o outro extremo. Olha a Aline aí também, bom dia, Japa. Você está no extremo, você vai para o extremo. E você vai muito rápido. O nosso desafio enquanto seres humanos é neutralizar esses extremos. Como? Como que eu vou fazer isso na prática? Entendendo quando eu estou no extremo e deixando a poeira baixar. Por exemplo, tá muito ruim o de hoje, tá tudo bem, tá muito ruim. Vamos buscar o equilíbrio. Busca o equilíbrio, busca o equilíbrio. E tudo bem, isso que eu estou falando para vocês é muito filosófico, mas isso é aplicável no dia a dia da gente. Isso é aplicável agora. Agora. Antes de dormir, por exemplo, a Japa está lá no Japão, a Aline está lá no Japão. Ela vai largar o celular uma hora antes e boa. E vai cuidar da filhinha dela e vai dormir. A gente está acordando agora aqui. Vai acordar e vai entender o pensamento. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Existem alguns cavalos na nossa vida. E o nosso pensamento, vocês podem entender. Ó, quem está fazendo barulho é essa capeta aqui, ó. Né, ô Chewbacca miniatura? Sushi, para. Existem 4 cavalos ou mais, mas vocês podem entender que, usando a metáfora de que o nosso pensamento é um cavalo, tá? A gente não consegue segurar um cavalo, a gente não consegue controlar um cavalo, nem de brincadeira, não dá para controlar um cavalo, mas você pode guiar o cavalo, e aí que tá o interessante disso tudo. Se você guia o cavalo,
você pode ir mostrando aos poucos para ele, pro seu pensamento, que ele está domado, certo? Do modo prático da coisa agora, vamos parar de filosofar, do modo prático da coisa. Acordei, pensei bobagem, peguei uma roupa que vai me lembrar aquela bobagem, tomei banho mal pra caramba, não é que eu não me limpei, mas eu tomei banho mal. Aí eu vou ouvir uma música que me lembra aquela bobagem, eu tô me cercando daquela bobagem constantemente. A partir do momento que eu tenho um pouco mais de autoconhecimento, e cara, não tem quem seja foda nisso, todo mundo tá praticamente no mesmo barco, a gente tenta todos os dias. Mas você tem um pouquinho mais de conhecimento sobre você para entender isso que está acontecendo, você pode entender esse pensamento, se questionar sobre esse pensamento e, olha que interessante, se cerca de estímulos que não sejam relativos a esse pensamento intrusivo. Por exemplo, acordei pensando que eu vou morrer. Isso já aconteceu comigo, hein? É sério, faz tempo, mas já aconteceu. Acordei pensando que eu vou morrer. O que eu fiz? Eu botei death metal e comecei a ouvir o dia todo. O dia todo. Comecei a ouvir por um período. Essa sensação foi se transformando em raiva. E essa raiva foi se transformando em ódio. E eu saía na rua, eu achava que eu ia bater o carro. Olha aonde que foi o negócio. Se por um acaso... Oi, Aline, tudo bem? Se por um acaso eu tivesse me cercado de outros estímulos, como por exemplo, simplesmente, olha que coisa simples e que a gente esquece. Eu tô com um pensamento intrusivo, o pensamento está me guiando para alguma porcaria mental e eu vou criar um cenário, aquele cenário vai ser exteriorizado, eu vou sair do micro pro macro, sabe? E vou criar todo aquele cenário. Não, silêncio. Silêncio. E silenciar a mente é uma coisa que é praticamente impossível. Você consegue? Sim, você consegue em algum momento, mas você sempre ouve alguma coisa. Então, assim, você não silencia a mente de verdade, você entende o que está acontecendo. A partir do momento que você entra num processo de silêncio, como eu vi a Vanessa fazendo um dia desses, uma live aqui, eu achei muito interessante o que ela falou sobre silêncio. Se você entende que o silêncio também é parte, o silêncio vai fazer aquelas milhares de vozes que estão na sua cabeça cessarem por um instante. E talvez esse instante seja o mecanismo, o início de uma mudança que você precisa naquele momento. Então, isso eu estou dizendo de maneira prática. Ah, mas eu não consigo silenciar a mente no momento em que eu estou numa crise, no momento que eu acordei e já comecei a pensar groselha. Tudo bem. Pega alguma música que você gosta, um incenso, uma vela, alguma coisa. Se cerca dessas coisas boas. Sabe por quê? Antes de você dormir, você provavelmente vai pensar, não vou dizer com certeza porque o ser humano é uma caixinha de surpresas, mas você vai pensar que, poxa, eu tenho tal coisa, por exemplo, eu tenho uma vela e essa vela me lembra uma coisa boa, o cheiro, uma coisa básica. Então quando eu acordar eu vou acender essa vela e vou me sentir bem. Só que quando você tem diversos estímulos, você tem mais dificuldade de pensar em um estímulo só, que seria o estímulo ruim vindo do pensamento. Você vai pensar em outros diversos, que são os estímulos legais. Com isso, você começa a ensinar o seu cavalo, que é o cavalo do pensamento. Você começa a ensinar ele de uma maneira orgânica. Sabe, o ser humano não veio para cá sabendo desenvolver a própria dor ou a própria alegria. Ele aprende. Isso é um comportamento, isso é hábito, isso é um monte de coisas. E dá para você mudar isso durante o dia. É só perceber como que isso funciona, como que esse pensamento intrusivo começou de manhã. O que está me levando a ter esse pensamento? Qual é o meu medo, qual é o meu receio, qual é o meu desejo que está levando a ter esse pensamento pela manhã? E como esse pensamento pequenininho vai transformar o meu dia num inferno ou vai transformar o meu dia em algo neutro, algo bom. Note, algo extremamente feliz. Olha, isso é interessante para vocês. Meu dia é um inferno. Todo mundo tem dias infernais. E todo mundo tem dias infernais ao contrário, que são dias extremamente felizes. Extremos. E aí quando você está no extremo, pode esperar que vai vir o outro extremo. O grande barato é neutralizar, é deixar no meio. É saber que está tudo em harmonia. A harmonia, como é vendida hoje, como um produto de bem-estar, eu acho que vender harmonia, falar de harmonia, pressupõe que eu estou falando de utopia. E são coisas diferentes. Utopia é algo que não existe.
Utopia da felicidade, aquele comercial de manteiga que você acorda, fica o dia inteiro no comercial de manteiga e termina daquele jeito, não existe. O ser humano é composto de meio ambiente, de macro e de micro, como eu já falei. E não tem como... Se a gente for falar, ó, mais interessante ainda, se a gente for falar do conceito de Freud, você tem pulsão de vida e pulsão de morte. Essas duas por si só já são fatores que brigam entre si. Só isso já causa uma busca de equilíbrio. Uma busca de equilíbrio, olha que interessante. Então, do que eu lembro que eu ia falar para vocês era isso. Agora eu quero perguntar uma coisa. Alguém aí quer entrar comigo para falar sobre esse lance de pensamentos intrusivos? Principalmente esses pensamentos que surgem de manhã e como a gente consegue ir neutralizando eles durante o dia, usando músicas, estímulos, cheiros, velas, etc, etc. Qualquer estímulo é estímulo, até mesmo deixar de dirigir. Eu já percebi que deixar de dirigir... Quem me conhece aqui pessoalmente sabe que uma das coisas que eu mais gosto na vida é pegar a estrada, dirigir por horas e horas e horas. Eu amo isso de paixão. Às vezes... isso funciona como estímulo positivo, às vezes não. E ó, não tem receita, é todo dia. Todo dia você se descobre diferente. Todo dia você aplica alguma coisa diferente. Isso é muito interessante. Quem aí tem alguma coisa para falar, para moar de pensamentos intrusivos? Ou de como seu dia começou ruim, terminou ruim, ou de como começou ruinzinho e você conseguiu transformar aquilo numa coisa boa, ou vice-versa também. Como começou de um jeito, como foi de outro e etc. Alguém quer falar aí comigo? Alguém quer falar alguma coisa? Se fosse fora da quarentena, eu já ia falar. Enquanto isso, vocês podem olhar o meu site, que tem minha agenda de cursos, etc, etc. Mas vai levar um chãozinho ainda. Estou atendendo muito online. E aí, pessoal? Vamos esperar. Esse negócio aqui podia botar música de fundo, né? Pra gente. Ô, Carol, vou te chamar aqui. Olha a Ivani aí. Cadê a dona Carol Campos? Mandei convite aí pra você, Carol. Carol recusou. Carol vai escrever, então, será? E aí? Paulão, essa metáfora de fluxo de pensamento, se a gente for analisá-la, não é nenhuma metáfora, é muito esquisito, cara. Eu cheguei num ponto, cara, que eu pego conceitos mais filosóficos e simplesmente eles estão na cara, é impressionante. Eu mandei pra você, Carol, mas você recusou. Eu vou mandar de novo, ó. Adicionei. Agora aqui pra mim tá aguardando Carol Campos. Vamos ver se entra aí. A Carol lá de Minas, pessoal. Vamos Ô, passar um Carol. batom, porque essas lives surpresa tem dessas coisas. Eu cortei o cabelo antes. Cortei o cabelo antes. Bom dia, Como a tudo gente bem? faz transmissões de pensamento, eu falei assim, quer ver que ele vai chamar alguém de surpresa para falar? E aí eu falei assim, na hora que você perguntou quem quer falar, eu falei, sou eu mesmo, que nós vamos fazer ao vivo mesmo. Mas assim é mais legal. Quem Improvisador é sabe mais gostoso. sem É isso preparar, aí. sem nada, vamos lá. É isso aí. Bom, E em aí? relação aos pensamentos, então, a minha visão também é de que a gente precisa se preparar na noite anterior, né? Para que a gente não seja invadido nem durante o sono e nem quando acordar ter aquela sensação de que alguma coisa muito ruim aconteceu à noite, né? E de que o dia, às vezes, não vai ser ali tão interessante, porque justamente você está ainda tomado por aquela energia do que você não conseguiu concretizar à noite. Então, eu acho assim, fundamental a gente ter essa organização, essa calma para se preparar para dormir, né? E aí, a partir disso, você já conseguir. Quando você acorda, você falar assim, não, tá resolvido o que eu tinha para resolver. É mais ou menos isso, né, que você tá dizendo Sim, também relacionado ao sono, no caso. sim, não só no sono. O sono eu acho que seja uma parte importante, mas a parte de estímulo da manhã mesmo, eu acho que é a parte mais importante, porque existe um lapso, né, de tempo entre parar de sonhar, começar o processo de despertar
e o cérebro começar a criar os pensamentos. Nesse lapso, normalmente, a gente é pego de surpresa. E aí você vai gerar um estímulo negativo, você vai ter um pensamento intrusivo muito forte. Só que Sim, não tem ferramenta. Carol, você é terapeuta. Você também lida com pessoas. É terapeuta e psicóloga, não é? sim. Sou psicóloga, trabalho com hipnose e com leitura corporal. Isso. Você também atende pessoas que provavelmente trouxeram casos para você de pensamentos intrusivos ou que você percebeu que o dia foi mudando, né? Como que você, enquanto terapeuta, lida com esses pensamentos intrusivos por conta da carga que você recebe, se não diariamente, semanalmente? Ao longo do dia, a gente pode ser pego, né? Então, isso pode acontecer de manhã, pode acontecer também ao longo do dia, quando você é pego por uma informação, por uma notícia que passou por você, e você sem querer absorveu aquilo. Então, por exemplo, você abre um site e vê uma coisa que você geralmente não leria, mas aquilo te invade também. Então, aquela informação, ela se transforma em você e os seus pensamentos começam a ficar ruins. Então, a pergunta que a gente faz é assim, por que eu estou sentindo isso? O que eu vi que me fez ficar dessa forma? E aí você consegue, ao identificar esse pensamento, decodificar. Então, esse é um treino que eu faço também. A mesma coisa ao acordar, quando esses pensamentos acontecem, a gente pensa assim, que maravilha é essa cama que eu tô, o lugar que eu tô, sentir cada um dos elementos do dia. Então, tá frio, tá quente, o quarto tá arejado, não tá? Que pensamento é esse que veio? Que preocupação é essa? Então, acho que a gente precisa tratar o que vem pra gente com esse estado de presença mesmo, de trazer para o presente e dizer o que eu tenho que fazer com esse elemento que veio para mim. Então, assim, na minha prática terapêutica, a minha forma de lidar com isso e de ajudar as pessoas, né, a melhorarem esses aspectos, esses pensamentos, é justamente praticando estado de presença. Legal, isso é bem importante. Isso é bem importante. Teve algum caso desses que você percebeu sobre pensamentos intrusivos, mais o matutino, lógico, que depois de uma dica dessas ou de um conselho a pessoa acabou mudando o dia, ou até mesmo você? É que assim, as pessoas acham que porque a gente é terapeuta, a gente não tem problema. E eu costumo desmistificar isso falando que a gente tem 10 vezes mais problemas. Porque a gente tem os problemas dos outros, que não saem da gente de jeito nenhum. Por isso que a gente aprende a tratar, né? É por ouvir os outros que a gente tem que criar elementos para a gente trabalhar os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos incômodos, né? Então, o excesso de pensamento ou o pensamento intrusivo, ele vai gerar ansiedade. Então, ao tratar isso de uma maneira, praticar o estado de presença, a gente consegue melhorar significativamente isso. Então, assim, vamos colocar aí com os pensamentos intrusivos questões que são negativas, pensamentos de que as coisas não vão dar certo, que isso pode ser muito recorrente, principalmente na condição atual que nós estamos, né? Então, não sei quanto tempo eu vou ficar nessa condição, não sei se a minha empresa vai dar certo, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Então, são pensamentos que estão vindo de forma recorrente. Então, o que a gente faz? A gente primeiro identifica, entende, acolhe, aceita aquela informação, né? E depois a gente pensa, e com isso que eu estou sentindo, o que eu posso fazer? Então, eu sempre me trabalhei muito nesse aspecto, assim, de esse sentimento é genuíno, eu aceito, e o que eu vou fazer a partir de agora com isso que aparece para mim? Né? Então, essa é a minha forma de lidar. Caso prático, a gente poderia considerar aí as pessoas que têm pensamentos recorrentes nessa vibração que é negativa demais, e a gente dizer assim, ao longo do seu dia é possível minimizar o impacto desses pensamentos e o volume de pensamentos que aparecem para você, então aí seria essa a ideia, né? Da gente reconhecer e decodificar isso. Boa, boa. Boa dica, E isso é para bem você? legal. Oi? Como você trabalha isso no processo? Cara, eu tenho muitos pensamentos intrusivos. Eu comecei a fazer psicanálise e eu percebi que faltava para mim um pouco mais desse aporte filosófico. Se fala muito, né, sobre filosofia dentro desse campo. E eu percebi que os meus pensamentos intrusivos, não negativos necessariamente, mas eles são pensamentos que me guiam a questionamentos profundos. Esses questionamentos, como você bem sabe, são questionamentos que doem. Não são ruins, eles doem.
Dói você entender quem você é, dói você entender que seus medos talvez sejam uns, dói entender que você não tem controle, dói entender que a gente é feliz. Eu acho que essa é uma máxima. Dói entender que a gente é feliz. Porque ser feliz compreende abandonar muita coisa e adotar outras tantas. Então eu vivo nesse conflito. É como eu falei, parece que eu sou uma pulsão, uma terceira pulsão que fica ali no meio da vida e de morte. Sabe, Will? Então, eu não sou. Eu entendi que eu realmente não sou o senhor da casa. Nunca fui. Isso é muito interessante. Então eu lido com isso hoje escrevendo, e eu lido com isso principalmente absorvendo, deixando fluir. Eu acredito que se fosse, sei lá, 5, 6 anos atrás, até menos, até uns 2, 3 anos, eu entraria num processo de autonegação muito forte. Mas eu simplesmente não nego mais. Eu deixo acontecer o processo, sabe? Eu deixo. Eu aprendi com uma pessoa que sentir dor não é ruim. Porque a gente é acostumado a entender que sentir dor é ruim. Mas eu acho que a dor é a melhor coisa que o ser humano tem. A melhor característica que o ser humano tem de mudança é a dor. Então eu trato dessa maneira. Infelizmente, eu, Gogo, não consigo mais fugir desse aporte filosófico, como eu te digo. Então, você percebe que eu acabo levando isso para a filosofia, porque é uma coisa que me alimenta. Mas de uma maneira prática, fiquei puto com alguma coisa, porque eu percebi que tive um pensamento recorrente na manhã, meu dia começou a ficar ruim, fui para a rua, percebi que eu quase causei um acidente ou quase sofri um acidente. Eu chego em casa, paro em qualquer lugar, boto uma bermuda, boto fone, boto metal e vou para a rua. Eu descobri que eu tenho uma facilidade muito grande de aprendizado, isso é muito louco. Se eu estou absorvendo os estímulos, mas ouvindo um estímulo muito mais alto e muito mais agressivo. Eu absorvo muito mais rápido leitura e etc. Então, para mim, dura 20 minutos quando eu identifico. 20, 30 minutos. Acabou. Aí eu volto para metade, não fico pendulando para cima e para baixo, sabe? Essa foi a sua forma, foi a forma que você encontrou de lidar com esse pensamento, né? Exatamente. Então, algumas pessoas vão cozinhar, outras vão arrumar armário, outras vão buscar o som, outras vão querer dançar. Então, assim, é identificar também o que te tira desse estado e te coloca numa outra vibração, né? Quando você começou a live, eu estava começando a mexer com as coisas da radiestesia e eu falava assim, é tão desafiador você colocar a sua energia numa vibração positiva, que se você soubesse o trabalho que a gente na radiestesia, por exemplo, tem para poder fazer essa energia se melhorar, não é nem normalizar, porque não existe um normal nesse caso, né? Mas essa energia melhorar, a gente buscaria mais formas de ficar bem, para não ter que recorrer a esses outros elementos, assim, para nos colocar num estado de vibração mais positiva, sabe? Sim. Então, essa questão do som, na hora que você falou da música, uma das coisas que eu vi nesses últimos dias foi a Nona Sinfonia de Beethoven, para poder colocar a gente numa vibração melhor. Então, eu falei, agora vamos começar a praticar isso. Se a energia não estiver muito legal, né? E se esses pensamentos estiverem tomando conta demais, a Nona Sinfonia ajuda nisso também. Fica uma dica. E essa eu aprendi na última semana. Ajuda. Então, Ajuda. Tem muita música clássica que ajuda. Tem muita... Eu sou suspeito para falar que eu sou músico, então eu fui músico, na verdade, né? Eu ouço muita música, cara. Eu acho que se a gente... Não sei, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que se a gente tivesse o costume, de novo, de acordar ouvindo uma música boa. E música boa, não tô falando não tô falando que uma é ruim e outra não. Uma música que seja boa para você. Se a gente acordasse ouvindo uma música boa, provavelmente nosso dia seria melhor. Eu não sei qual visão que você tem disso, Carolzinha, mas eu acho que é uma boa dica essa. Se seu pensamento vai ficar te incomodando, coloca uma música que você gosta, que te ativa uma memória positiva, que vai te levar para um lugar legal. Sim, né? Sim. Eu acho que é uma boa dica. Só não coloquem como despertador. Porque Sim. sons de despertador tendem a gerar ódio. Eles estão tirando do estado de conforto. Então bota o pior som que tem. Bota som de ronco que seja. Aí depois você bota a música. Não faça essa. Nessa etapa,
Eu acho que nessa etapa que você tá, você já treinou acordar sem o despertador, porque aí o seu corpo você já tem autonomia sobre ele, você diz assim, eu vou acordar às 6 horas, ou 6h30, ou 7 horas. Ou como disse Sim. você, é 7h30, 8 horas, ou 8 ou 9. Nossa, cara, eu tô, É o eu seu tô horário, né? acostumado. Eu tô acostumado a acordar 5h30 todo dia. Pra mim é gostoso. Meu corpo acorda 5h30. Sim. Por conta da quarentena, parece que eu tô no estado de low profile, saca? Eu tô andando mais, tipo, tô mais lento, tudo. Eu tô acordando 7h30, sem relógio. Se eu deixar um relógio, eu levanto, tudo bem. Mas isso pra mim tá sendo horrível. Por quê? Porque o meu dia era muito mais produtivo. Então eu Uhum. percebi isso antes de gravar, antes de começar essa live, eu percebi que estava desse jeito. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a acordar cedo de novo. Vou usar o despertador, porque eu tenho que criar o hábito de novo, perdi. E depois eu volto para esse controle todo. Mas, do mesmo jeito, acordei. Primeira coisa que eu faço, além de despertar, pego o celular, já clico no Play Music e já coloco lá pop para um dia relaxante. Cara, é só música pop leve, eu começo o dia super bem. Às vezes toca Sex Machine, toca uns Souls assim, eu falo, epa, começou demais, vamos baixar, vamos baixar. É para te colocar naquela vibração, né, que você deseja ali para o dia. Então, eu acho que é importante também a gente pensar assim, ao acordar, é pensar qual é o tipo de vibração que eu quero ter ao longo do dia. Então, eu não quero ter coisas me incomodando, eu não quero situações que me dominem. É claro que vão aparecer situações que a gente vai ter que lidar com elas, né? Mas a questão é por quanto tempo você vai deixar isso te atingir, te afetar. Quanto tempo isso vai ocupar o seu corpo, o seu pensamento, né? Porque dependendo do tempo que isso vai ocupar, vai te adoecer mesmo, né? Então, as nossas moléculas de água que já não estão ali ouvindo as músicas que são mais apropriadas para a gente, elas vão nos levar a um estado de adoecimento. Então, esse pensamento, ele realmente vai desencadear outras coisas, né? Então, é importante a gente conseguir reconhecer e acolher isso que aparece, né? Carol, quais estímulos você usa para você durante o dia? Pergunta pessoal. Do que Uhum. você se cerca para ter um bom dia? E ó, Primeiro acordar, desde roupa, cheiro, tudo que você lembrar. tá. Acho que é legal para as pessoas entenderem. Depois eu vou mostrar os meus aqui. Eu acho que é legal assim, ó. A primeira coisa que eu faço é ter a organização mesmo de agenda. As pessoas olham Legal. minha agenda de papel e falam assim, mas você tem só agenda de papel? Você devia ter a agenda do Google. Eu falo, não, eu tenho a do Google também. Só que o papel, ele me ajuda a me fazer estar em contato aqui, anotando, registrando, modificando. Então, assim, eu ter o acesso ao meu tempo, com o controle do meu tempo, isso é o que me mantém organizada. Legal. Mentalmente, energeticamente, porque eu consigo dizer assim, tudo que está acontecendo na semana foi inicialmente, previamente planejado. Então, eu costumo dizer para os clientes, anote na sua agenda primeiro as coisas que te dão prazer em fazer. Então, se você tem uma festa para ir, você abre a sua agenda com essa festa. Se você quer caminhar 30 minutos por dia, coloque isso na sua agenda. Na minha agenda, eu cheguei a ter que colocar meu horário de almoço e dizer assim, eu preciso de 2 horas de almoço, porque eu começo meu dia às 6 da manhã e vou até às 9, 10 da noite. Então, a primeira coisa foi eu conseguir administrar o meu tempo e entender qual é o impacto dele na minha vida, né? Então, das atividades que eu vou fazer. Então, ter esse planejamento, isso me ajuda muito. E ter prazer em cada uma das coisas que eu fizer, seja no momento que eu estou fazendo atendimento, seja no meu momento de almoço, que eu vou fazer o almoço, ou que eu estou almoçando, né? Então, é ter esse momento para mim, sabendo que aquela hora, ela é sagrada. Né? Por mais que tenha dias e horários que você vai ter que atender uma chamada, você vai ter que responder alguém, mas você também fazer aquilo de forma integral, e autêntica e verdadeira. Então, às vezes as pessoas ouvem assim de mim, eu não consigo te responder agora, não posso te responder agora, não estou bem para te responder agora, e eu tenho isso em mim também, ensino isso para as pessoas. Então, essa é a minha estratégia. Tempo. Saber do tempo, entender o tempo. Porque o que nos deixa ansiosos também é quando a gente não tem tempo para nada, a gente quer que o tempo renda, mas a gente não sabe nem o que a gente quer fazer. Como é que você quer ter tempo para uma coisa que você nem sabe o que é? Você não enxerga, né? Você não consegue. Hum. Então, essa é a estratégia. Primeiro, tempo, né? O estado de presença, saber o que a gente quer mesmo fazer e reconhecer assim, quero ou não quero, gosto ou não gosto, e dizer e assumir isso. Eu acho que isso é importante também.
E estímulos físicos, música, cheiros, roupa, coisas que as pessoas literalmente não pensam e elas fazem a cagada de se cercar de coisas negativas. Sim. O que você se cerca durante o dia? Eu ouvi uma coisa interessante agora cedo, que foi meu namorado falando assim, mas você arruma a unha pra você ou para as pessoas? Ele fez essa pergunta agora cedo, que eu tava tirando o meu esmalte, que já tava acabado, né? E aí, assim, é bem natural isso que eu tô dizendo pra vocês, porque tá na nossa realidade. Então, assim, do que eu me cerco? Se prepara de manhã, toma banho, se arruma. Eu comecei aqui, falei, vou passar um batom. As pessoas não são obrigadas a ver a gente de qualquer jeito, né? Então, assim, se você faz a unha, no caso dos meninos, se fazem a barba, se cortam o cabelo, estou fazendo isso para vocês, né? Então, eu faço isso para mim. Então, cuidar do corpo, para mim, é a primeira coisa. Então, é o banho, é o autocuidado, é colocar uma roupa bacana. Teve dias de eu ter reunião, de eu colocar salto alto e falar assim, não, gente, eu vou ficar usando chinelo todos os dias, não dá. Então você fica arrumado da cintura para cima e o resto você pode estar de pijama? Não, se arruma, porque isso vai fazer você se sentir melhor, em essência. Então, a primeira coisa é o autocuidado. Depois, ao longo do dia, eu tenho contato com pessoas que eu gosto. Então, eu vou falar com pessoas que eu gosto, eu lembro as pessoas que a gente precisa tomar um café virtual, então eu mando mensagem para as pessoas dizendo assim, vamos tomar um café? E a pessoa fala, que bom que você me convidou. Né? E a gente vai ouvir a pessoa com outras histórias e elas vão contar coisas que são importantes, e isso também me nutre, assim, energeticamente. Isso é legal, hein? Verdadeiramente ouvir é legal, né? Isso é legal. Baita ideia. Ouvir as pessoas, entender o que elas... E perguntar o que elas estão precisando. Às vezes você pode ajudar com um contato, alguém, fazer alguma coisa, né? A Thalita está dizendo que se arruma todo dia. E tem dia que tem que se dar folga, né? E você falar assim, realmente. Mas Ontem eu tive uma vez... a folga da Thalita, ela se arruma do mesmo jeito. Eu conheço a Thalita faz muito tempo. Ela se arruma do mesmo jeito. Ela tá sempre impecável, de verdade. Ela não vai dar uma folga muito grande de se arrumar, né? Porque arrumar já faz parte dela. Ontem eu tive uma pequena alergia na hora que eu estava num atendimento de manhã e eu falei assim, gente, por que será que eu estou alérgica assim? E aí eu falei, será que eu estou alérgica a trabalho? Eu acho que eu vou me dar folga na sexta-feira à tarde. E aí realmente eu parei na sexta-feira à tarde e falei, não vou fazer nada, porque a gente precisa desse tempo para a gente também, né? Então a gente precisa cuidar da gente. Então, a primeira coisa, o autocuidado. A segunda coisa, ter contato com as pessoas, oferecer ajuda e ser ajudado, se permitir ser ajudado. A Cristiane entrou aqui agora e na época que eu fiz o curso de formação em sistêmica, eu tinha comportamentos assim extremamente agressivos de não deixar as pessoas me ajudarem, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? E na leitura corporal a gente aprende também assim, deixa o seu lado feminino aflorar e não precisa ter esse lado masculino de que sempre vai dar conta de fazer tudo. Né? Se querer fazer e acontecer. Então, essa autocobrança também a gente precisa minimizar. Oi, voltou. Voltou. Então, fazer o que gosta, ouvir um som que gosta, inclusive o som de silêncio, né? De vez em quando você falar assim, eu vou parar de ficar com esse tanto de informação aqui, deixa eu ficar em silêncio por um tempo. É tão difícil ficar em silêncio, né? É por isso que eu postei agora de manhã sobre o silêncio. Já, primeira coisa. E olha que interessante também, às vezes a gente não ouve o que o nosso corpo pede em termos de alimentação, às vezes você está num estado de uma baixa de energia, por exemplo. Se você ouve o que o corpo está pedindo em termos de alimentação, ele vai te nutrir e você vai ficar melhor. Então, assim, eu tô mal por quê? Vontade de comer uma batata frita com Coca-Cola. E tudo bem, se é isso, você quer uma coisinha, né? Sim. E tudo bem, porque é você se cuidar nesse sentido. Então, alimentação, som e sono tranquilo, né? Organiza a sua agenda para você conseguir dormir em paz. E aí você vai preocupar com o que você tem que preocupar só no dia seguinte. Boa. E é isso, eu sou falante, Gogo. Eu sou muito falante. Você me pergunta, eu dou linha na pipa. Mas é assim que é bom. Improviso e falante é tudo que eu quero pra vida. Autenticidade, né? A verdade da pessoa que você perguntou, eu falo. Eu lembro que
um pouco antes desse lance todo de quarentena, mais isolamento e etc., algumas pessoas me chamaram para fazer live. Quando que foi? Eu não lembro quem que foi ao certo, mas me chamou para fazer live e queria tópicos. Eu falei, cara, eu não funciono desse jeito. Sério. Porque para mim, falar no vídeo, eu literalmente estou falando com a pessoa. Eu estou olhando para mim aqui, eu já vi que não sou eu. Eu não estou acostumado com a minha cara, entende? Então eu estou olhando para a pessoa, eu estou falando, eu estou desenvolvendo. Já teve gente que falou para mim que eu sou muito prolixo nas lives, porque eu falo uma coisa e outra, eu falo assim, porra, você pega uma pessoa que filosofa e ela não tem um pouquinho desse lance prolixo, ela não vai filosofar. Ela tem que ficar voltando para ficar reprocessando as coisas. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito E é legal. muito bom você poder interagir com as pessoas, porque isso mostra as nossas verdades, né? Se a gente consegue captar aqui uma informação, interagir com a pessoa, trazer aqui, fazer essa troca, fica muito mais próximo, né? Porque a gente não tá, nós não estamos aqui vendendo nada, a gente tá aqui no momento de diversão. Na hora que você falou, vou chamar alguém, eu falei assim, sou eu. Vambora, vambora. Porque é esse improviso que a gente precisa. E toda vez que eu tenho que treinar muito, essa semana eu fui dar um treinamento, fui participar de um treinamento, em dois momentos do treinamento, um treinamento que eu adoro, e eu fiquei, porque eu falei assim, é excesso de preparação. É a ansiedade que é gerada quando você é convocado a fazer uma coisa que supostamente você tinha que ter se preparado muito, e aí o medo de falar, ele vem, porque vem o medo da crítica, né? A gente fica olhando quem tá, quem não tá, quantas pessoas são. Eu falo, gente, nós estamos aqui para quem está. E nós estamos aqui, acima de tudo, para a gente, né? Sim, nós estamos para nós, porque a gente gosta de falar. A gente, se tiver que ser prolixo também, tá tudo certo. Imagina. A gente vai É que não pegaram a gente em curso, né? Vocês não sabem, a Carol, eu e a Carol, a gente fez um curso junto, que foi o curso do Giancarlo Russo. E em algum momento, esse ano aqui, ainda talvez no segundo semestre, eu vou lá para BH para fazer curso de hipnose não verbal, que ela tá ajeitando lá. Só que nos momentos que a gente parou para conversar, a gente parou para conversar no curso e ficou, ao ponto de falar, vocês não vão entrar na sala? Isso é mega importante. E nos cursos, é por isso que eu falo, é tão legal. O legal do curso não é só aprender. O legal do curso é que nem época de faculdade, né? Quando eu fazia faculdade, eu sou formado em administração de empresas há muito tempo. E eu lembro que foi na época que começou o colisor de Hydron lá eu não lembro que parte da Europa que é, mas é um colisor gigantesco. O professor saía da sala para falar com a gente sobre isso, porque ele queria falar que ele estava fazendo parte de uma equipe pequena que desenvolveu uma parte da tecnologia. A gente ficava fora da sala. Esse ficar fora da sala é o que eu busco hoje aqui, fazendo essas lives espontâneas e convidando algumas pessoas. Tem gente, às vezes, Carolzinha, que manda... Olha, para não falar que eu acordei faz muito tempo, tá as ramalhas no olho. Tem gente que manda a solicitação e eu não aceito, porque eu sei que vão fazer propaganda e etc. E não entra nessa vibração legal de, porra, eu tô conversando com a Carol. Sabe o que tá faltando aqui? Café e bolo. Sim. Aqui pão de queijo, né? Aqui o pão de queijo. Eu posso passar aqui, nós vamos fazer 3 horas de live. Nossa, é verdade. Mas tá bom. Eu vou. Mas alguém quer falar alguma coisa aí? Quer fazer uma pergunta pra Carol? Carol, se apresenta, que você entrou. A gente é improvisador, é um cacete que a gente entra falando, né? Eu moro em Belo Horizonte, eu sou psicóloga, trabalho com a leitura corporal, que não é a linguagem corporal, né? A linguagem é complementar. Então, a leitura corporal, ela vai identificar as emoções no corpo. E a gente faz essa identificação e esse trabalho através da fala, da verbalização. No núcleo de leitura corporal, as pessoas vão ser tratadas também com massagens. Mas o meu trabalho é basicamente no campo verbal e eu trato alguns quadros com a hipnose. Eu trabalho com a hipnose verbal, não verbal e a hipnose clássica. Então, a hipnose também é paixão, né? E eu faço essa combinação aí dessas 3 áreas, especialmente, né? Tem um pouco também. Essa sou eu, Carol Campos. Legal. Tá dando uma picotada, mas deu pra entender. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa pra Carol ou pra mim? Senão eu vou encerrar a live.
que tem uma cafeteira cheia de café me esperando. É o café que a Thalita tá falando aí, ó. Adorou a ideia do café. Já tem café lá, Thalita. Já fiz. Oh, mas é uma coisa, Carol. Você falou aqui, você falou do lance do café virtual. Eu acho que traz muito mais acolhimento você falar, vamos tomar um café, liga a porra da câmera, bota um café e vamos tomar um café junto, do que só falar, vamos conversar via vídeo. Você não tem contato, lógico, a gente precisa de contato. Você é mineiro, eu sou cigano, a gente precisa desse lance de contato, de aproximação. Mas o café eu acho que é gostoso. Eu gostei muito, cara, da ideia. Muito, achei muito legal. Eu vou começar a fazer isso. Com pessoas que eu não falo faz tempo, eu vou começar a fazer. A gente tem já, eu sou membro do BNI, né, e diretora também. O BNI é uma rede de networking que promove esse tipo de encontro, assim. E a gente está tendo as reuniões todas, a Keila está entrando aqui agora. A gente tem essas reuniões semanais, então a gente já precisa fazer 1 a 1, que é a reunião para conhecer as pessoas, as empresas. Então, isso, assim, abre para a gente horizontes que são maravilhosos. Então, eu acho muito importante, sim. Experiencie isso, porque vai ser muito legal. Como é que está seu tempo da live para o fechamento? Tem 45 minutos. Ainda tem 14, uns 14 minutos ainda. Tá. Então, vamos fazer uma recapitulação, assim, já que você não gosta de muitos tópicos e roteiros e pontos, assim, mas vamos fazer uma recapitulação só do que pode ser interessante para essa semana, assim, para as pessoas saírem daqui pensando assim, o que eu posso fazer quando eu acordar e eu tiver esse pensamento, né? Eu falo que, ao abrir o olho, primeiro agradecer que está vivo. Boa. E que está numa cama quente, com cobertor gostoso, com travesseiro bom. E se não tiver, dá um jeito de trocar. Um travesseiro limpo, um colchão bacana, né? Com uma roupa de cama bacana. Então, assim, é esse primeiro lugar que você tem contato quando você acorda. Respirar, sentir vivo. É a segunda coisa, né? Eu tenho o hábito de ouvir, assim, deixa eu ver se os passarinhos já acordaram. E aí eles estão lá cantando. Qual que é a luminosidade? E a hora que eu levanto, eu vejo se tem sol, se está nublado, porque eu sou muito agradecida por ter sol, coitado de quem tem que ficar nos dias nublados, né? Com dias nublados. Então, sou muito grata a isso também. E quando os pensamentos começarem a vir, uma preocupação e alguma outra coisa, dizer assim, vou tratar isso aqui daqui a pouco, deixa eu cumprir a minha sequência aqui de bem-estar. Então, esse primeiro momento de bem-estar, ele é legal. E aí, quando você já estiver preparado para começar a lidar com isso, falar, ok, vamos lá. O que eu tenho que fazer para poder eliminar esse pensamento que me incomoda? E aí a gente faz essa sequência, então fica bem bacana. Boa. Okay. Vou repassar, então, as que eu acho que são importantes. Primeiro de tudo, como a Carol falou, desperta, abre os olhos, entende o que está na sua volta. Talvez você não precise pegar o celular naquele momento em que você despertou, antes de botar os pés no chão. Então, respira, sente os estímulos, como a Carol falou, sabe? Sente a luminosidade, sente o cheiro. E se vier algum pensamento intrusivo nesse momento que você está despertando, nesse lapso, nesse pedacinho de tempo, aí sim, pega o celular, não vai ver notícia, bota uma música legal. Se já é recorrente, cria uma playlist antidepressão, anti-pensamentos depressivos, anti qualquer coisa, ou músicas legais. Já deixa ela na agulha, porque quando você levanta, vai surgir o pensamento. Surgir o pensamento, você vai combater ele com outros estímulos. Combatendo ele com outros estímulos, você vai acabar entendendo que muitos desses pensamentos são hábitos. Muitos deles são hábitos. E você pode combater um hábito ruim com um hábito bom. Existe todo um caminho neural novo que vai ser criado por conta disso? Existe. Mas não cabe ficar falando de teoria assim, nesse nível, no sábado de manhã, que a gente quer comer pastel e tomar caldo de cana. Saudade, então, isso é bom. Se cerque de coisas boas. Não dorme tarde. Vai dormir tarde? Ok. Deixa o celular 1 hora antes, sabe? Dorme bem, tem uma boa noite de sono e se cerque de bons estímulos. Isso é muito, muito importante. Carol, muito obrigado por ter entrado. Foi, como a gente fala de vez em quando, foi providência divina, né? Com certeza. Eu vou te mandar mensagens agora, a gente pode combinar outras surpresas dessas, assim, tá? Boa, ou me chama.
Essa não foi combinada, mas vai ter uma aí que eu vou te chamar. Vou mandar mensagem pra você na hora, falar assim, Gogo, acorda que eu já tô online. Pode mandar. Pode mandar. 6 horas da manhã a gente começa a live. Vai ser bom pro pessoal acordar e a gente falar assim, olha, você que tá acordando agora, deixa eu te explicar uma coisa. Vou te ajudar a melhorar seu dia. Isso é uma boa ideia. Boa, né? Isso é uma boa. A gente é criativo, né? É verdade. Beijo pra você. Obrigadão. Gente, bom dia para todos vocês. Tchau, 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 tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.